sou a Nivdei e hoje eu vim falar da diferença das edições lançadas lá fora e das edições lançadas aqui no Brasil. Como vocês sabem, há pouco tempo, eu comecei a ler livros em inglês. Tô adorando essa experiência, tô achando bem bacana. É claro que a minha leitura é muito mais devagar, e esse é um dos pontos negativos. Eu não consigo ler tão rápido, e às vezes isso me cansa um pouco. Mas eu tô aprendendo muito, e aí eu vim falar um pouco sobre as diferenças que eu notei, numa mesma edição lançada lá fora, uma edição lançada aqui no Brasil. Esse terceiro livro de Uma Chama Entre as Cinzas, e esse daqui é o segundo livro que foi publicado pela Verus Editora. Primeira coisa, as edições aqui no Brasil, capa mole, normal, aqui tem orelhas, são folhas amareladas e a diagramação, como vocês podem ver, são as letras bem juntinhas aqui. Quando eu li, eu não vi nenhum problema com essa edição aqui não. Aí a abertura do capítulo é assim, achei bem bacana e tal, não tinha muito o que falar, mas quando eu vi a edição lançada lá fora, eu vi que realmente há uma diferença muito grande. Primeira coisa, livro capa dura, uma jacket. Tem gente que não gosta dessas jackets porque às vezes estraga, e tal. Eu, por exemplo, quando eu vou ler, eu tiro a jacket e eu guardo, e eu só coloco depois para colocar na estante. Então tem uma jacket com uma textura meio aveludada, coisa que não tem nessa edição aqui, só tem um verniz localizado nas letras. Daí, capa dura, tudo bonitinho, aqui tem as letras gravadas, as letras aqui num rosé gold bem bonitona, adorei isso, achei muito bacana. E aí você abre aqui, tem um mapa, uma coisa que não tem na edição brasileira, não tem mapa nenhum e não tem mapa em lugar nenhum do livro, já começa aqui a parte 1 e aqui nesse terceiro livro, nós começamos com um mapa aqui, vem toda uma diagramação diferente, umas folhas aí em preto, olha só, olha a diferença do começo pro outro lá. E aí vem de novo essa bataíra, a ficha catalográfica, e aqui vem parte 1. E aí, como eu mostrei para vocês naquele outro, o parte 1 é assim. Até aqui tá tudo bem, tudo certo. Depois nós já começamos a leitura. Como vocês podem ver, as letras são muito mais espaçadas. Vou abrir aqui, e colocar bem aqui do lado. Olha lá, tanto que a edição brasileira é juntinho, em inglês, bem mais espaçado. Aí quando você vai ver, o livro vai ocupar muito mais folhas, o livro em inglês. Olha só, aqui no final, o restante do mapa, bem bonito, uma folha em branco. Outra folha em branco eu achei desnecessário, tem um tanto de folha em branco, mas é porque sobra, pela quantidade de páginas aí. Então, olha a diferença da grossura dos livros. Então nós podemos observar, a diferença da grossura dos livros. Essa edição em inglês vai ser do mesmo tamanho, olha lá, só que aí por conta dessa bordinha parece ser um pouco maior, a diferença aí nas lombadas, a gente vê, e aí atrás, enfim. Aí o que eu quero mostrar aí com esse vídeo? Uma das coisas que me deixa indignada, uma das coisas é que a Verus, ela simplesmente abandonou essa série. Se ela vai publicar esse terceiro livro, eu não sei quando. Passado um ano que eles tinham publicado esse segundo, Uma Chama na Escuridão,
eu entrei em contato com a editora, mandei uma mensagem perguntando se eles tinham previsão de lançar esse terceiro livro, porque lá fora eu já tinha visto, né? Eu sigo a autora e eu já tinha visto que lá fora tinha sido, né, publicado. Eles disseram que não tinha previsão. Passado aí mais um tempo, né, um bom tempo, eu mandei mensagem de novo perguntando se eles tinham, né, previsão de lançar o livro aqui. Eles me disseram que ainda não tinha previsão. Então esse foi meu último contato com a editora, perguntando, né, se tinha previsão. Eles disseram que não tinha. A partir daí eu falei, não, eu vou comprar então um livro em inglês, vou, né, tentar ler, até então eu não tinha tentado. E o que me deixa indignada é porque, gente, é um descaso com o leitor, sabe? Se você não publica as continuações, se você começa uma série e você não dá continuidade, como que você vai cobrar depois do leitor que o leitor só compra depois da série finalizada? É claro, sabe? Você compra um livro hoje, pode ser que a série seja interrompida dali a pouco, né? Você não vai querer, você vai esperar lançar todos os livros aqui para só então comprar. Então acho que isso é um ponto negativo. O outro ponto negativo se baseia, né, no acabamento, nos detalhes, né? Como vocês podem ver, essa edição aqui, capa dura, é muito, né, imensamente mais bonita do que essa aí, né, nacional. E aí tem o Diego da Estalo, que ele tem, né, uma página lá no Facebook que eu acompanho bastante. E ele bate muito na tecla dessa questão, né, de fantasia aqui no Brasil. Né, que às vezes as editoras elas lançam um livro, mas eles não dão aquela atenção que deveria. Eu vejo que falta muito marketing, né? Eu tenho aqui vários livros da Dark Side, né? Muitos livros aqui, e alguns eu comprei simplesmente por conta do marketing, porque a capa era lindíssima, a edição sempre é muito caprichada, e eu vejo que isso falta muito, né, nessas outras. Você não investe aí em marketing, você não investe em publicidade, quer que o livro venda por si só. Não é assim que acontece, né? Eu vejo que a fantasia é muito negligenciada, né? Você vê livros incríveis que às vezes são quase desconhecidos. Ninguém tem conhecimento porque não há investimento. Às vezes as pessoas que têm canais, blogs, essas coisas, tem que ficar mendigando informações para saber de lançamento, enquanto você vê lá fora, né, eles investindo ali pesadamente, né, nessa questão. E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil eu vejo que falta aprender muito. Você vê muita gente reclamando que livro não vende, livro isso, livro aquilo. E olha, eu acho que hoje em dia, né, mais que antigamente, as pessoas têm lido muito mais. Só que o problema que eu vejo é exatamente isso, né? Tem um mercado gigante aí a ser explorado, mas as pessoas acabam, né, trabalhando de forma, né, lancei o livro lá, tá lá, compra quem quiser, e não é assim, né? Os leitores precisam ter esse primeiro contato, precisam, né, desse acolhimento aí, nós não temos.